Giro Metropolitano no Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Desde o mês de fevereiro, estamos aqui todas as semanas interagindo com você e falando da região metropolitana. E tem um tema que sempre permeia as nossas conversas, independentemente do tema tratado. E essa questão é a política, que é fundamental para os nossos dias, para as nossas vidas e para o Grande Recife. E por isso, hoje estamos recebendo Priscila Lapa, que é cientista política, e com certeza vamos falar muito sobre cenários, apoios, obras, todo esse desenrolar que 2026 já começa a apontar para a gente agora. Seja bem-vindo ao Sistema Jornal do Comércio. Eu que agradeço, Natália. É sempre bom estar aqui trocando ideias com vocês. Bom, 2026, todo mundo sabe, é um ano eleitoral. E muito já se falou também o quão essa eleição a nível estadual para o Palácio do Campo das Princesas tem sido antecipada, em especial a partir da reeleição do prefeito do Recife, João Campos, que é um possível candidato ao governo do estado. A senhora concorda com isso? A eleição foi antecipada? Completamente. Na verdade, os ciclos eleitorais eles têm ficado cada vez mais curtos. A gente sempre fica com uma sensação estranha na nossa vida da passagem do tempo, né? A gente está com a sensação que os dias estão mais corridos. Isso tem a ver com o excesso de informações, os processos de comunicação que foram, né, profundamente transformados nos últimos tempos, e isso tem impactado profundamente a política. Toda eleição é um pouco preditora daquela que vem depois. Existe esse debate no Brasil muito antigo já, de unificar as eleições como uma tentativa até de otimizar esse processo, mas, de fato, existe uma lógica da eleição municipal e uma lógica da eleição estadual nacional, e uma acaba sendo um pouco preditora da outra. Mas, sem sombra de dúvida, 2024 teve uma característica muito forte dessa predição, de medição de força dos grupos políticos ali constituídos, olhando para o cenário de 2026. Eu lembro que mal tinha terminado efetivamente o resultado da eleição de 2024, só se falava em 2026. A gente mal conseguia digerir e analisar de fato quais foram as forças políticas que saíram ali vencedoras, qual foi o sentimento predominante do eleitor, o que é que imperou como grandes diretrizes, né, eleitorais naquele processo, e a gente já só falava foi o teste de força de Raquel Lira, o teste de força de João Campos, apoios, parcerias, olhando para 2026, né? Foi muito nesse sentido, quase que um esquenta realmente de 2026, mas isso tem sua razão de ser, né? A gente tem que voltar ali um pouquinho antes, 2022, a eleição para o governo do estado de Pernambuco foi uma eleição de ruptura de um ciclo muito longo. A gente tinha ali o domínio do grupo político do PSB, já há mais de 16 anos à frente do governo do estado e também dominando a capital, né, a capital do estado, dominando o Recife. E ali foi uma eleição de ruptura. Então, inaugura um novo ciclo político e é natural que haja uma rearrumação de forças, aliados de primeira hora, que vão ali descolando, né, da própria adesão ao governo, enquanto que outros que não eram aliados se tornam aliados. Então, foi uma eleição de rearrumação das forças políticas estaduais. E 2 anos depois, quando teve a eleição municipal, era natural entender como é que essas arrumações restaram ali ao final. Se o PSB ainda tinha força, se a liderança de João Campos era uma liderança local, uma liderança que já se espalhava, né, para outras regiões do estado, e teve também ali uma característica que eu acho que vale muito a pena a gente lembrar, que é capital versus interior. Capital versus interior. Que foi muito ali emblemático de ser a primeira governadora mulher, né, teve toda essa questão simbólica que tem um peso ainda, né, nessa discussão política atual do estado, mas também de ser a primeira governadora eleita majoritariamente com as forças políticas do interior. Então, teve muito essa celebração de o Agreste venceu a região metropolitana. A gente sabe o peso do tamanho do eleitorado da região metropolitana, então quase que todas as eleições estaduais se definem a partir daquilo que acontece na região metropolitana. E em 2022 houve um pouco da inversão disso. Não que a região metropolitana tenha sido irrelevante, né? Na verdade ela só se elegeu governadora, Raquel Lira, com os votos da região metropolitana também. Ela conseguiu ampliar o seu ciclo político ali do interior, da região de Caruaru para o estado como um todo, mas houve-se simbolicamente de dizer foi eleita uma governadora que não tem como reduto principal a capital do estado ou a região metropolitana, e sim uma cidade do interior, o protagonismo de Caruaru, o protagonismo do Agreste. Então a gente tem que ver o quanto disso ainda pesará na eleição de 2026. O que essa antecipação provoca na população, no dia a dia, na rotina das pessoas? Tem elementos bons, tem elementos que podem ser considerados ruins.
É bom ou não é bom para a população? Porque você fica durante tanto tempo ouvindo nomes, e claro, gente, que aqui nós estamos trazendo duas figuras centrais desse processo. Tanto a governadora Raquel Lira, que nós insistimos em dizer que é uma candidata natural à reeleição, porque está no poder, e o prefeito do Recife, João Campos, que nunca disse publicamente que será candidato, mas o presidente da sigla no estado do PSB, deputado Cileno Guedes, já falou em várias entrevistas, inclusive aqui ao Sistema Jornal do Comércio, que João Campos não é candidato só se ele próprio não quiser. É bom, é ruim para a população, porque o povo, por vezes, não consegue passar dessa margem e começa até a discutir por conta das figuras políticas. Mas no dia a dia da população, doutora, tem impacto? Veja, em geral, a gente olha todo esse processo, olhando do ponto de vista da população, como um eleitor mais ativo, mais engajado, como a gente historicamente não tinha. Né? A gente estudava muito na ciência política assim, um fenômeno muito característico do eleitor brasileiro, que era o eleitor extremamente emocional, guiado muito mais por emoções do que por discussões racionais, por discutir programas eleitorais, discutir agenda partidária. Então, era um eleitor movido pela emoção, um eleitor que, durante o período eleitoral, ele era ativado a partir dessas suas emoções, pelo simbolismo da cor, pelo acirramento que uma campanha eleitoral, principalmente no interior, acaba tendo. Né? E aí ele participava daquele processo ali aguerrido, 2, 3 meses, e antigamente a campanha era um pouco mais longa, né? Basicamente o processo começava em maio, junho e se estendia até o mês de outubro, e aí as pessoas participavam ativamente. Passado o período eleitoral, o eleitor quase que se retirava de cena, não acompanhava os mandatos, ficava ali como alguém que não participa efetivamente do processo político, né? Havia uma inversão. Os atores políticos com mandato acabam dominando e agendando toda a política. Com as redes sociais, com a comunicação digital, com todo esse processo de uma participação ativa, de voz, não só como eleitor, mas como cidadão. As pessoas falam pelo celular. Comentam, compartilham. Como consumidor, não tem marca que fique ilesa de um comentário, de eu gostei ou não gostei. Isso se tornou um processo quase que natural da vida das pessoas. E a política também foi atingida por isso. Né? E isso tem, claro, vieses positivos e negativos. Então, sem sombra de dúvida, é um ativismo, mas um ativismo muitas vezes ali permeado de uns sombreamentos de informação, da notícia falsa, de todo esse efeito colateral que também tem. Mas é um eleitor mais ativo. Não é um eleitor mais que fica ali esperando para daqui a 2 anos ou 4 anos ele saber. As pessoas não sabem, não tem muita informação de base. Muita gente já me pergunta, a eleição do ano que vem é para quê mesmo? João Campos é candidato de novo a prefeito e ele não acabou de se reeleger. As pessoas nem têm muito essa dimensão da informação mais assertiva, né? Entendendo realmente o funcionamento do sistema político. Mas elas estão ali atentas. Elas vão saber se a obra foi entregue, se não foi, o que elas gostam, o que elas não gostam. Né? E aí, claro, existe uma ativação também desse processo do ponto de vista nacional. Né? Antigamente havia um descolamento da eleição municipal e meio estadual do cenário nacional. Era quase forçar uma barra você tentar fazer com que os candidatos ao governo do estado, por exemplo, fossem identificados como candidato a presidente da República. Né? Mas hoje é natural, a pessoa quer logo saber, essa pessoa aí, esse candidato é ligado a quem, ele é contra quem. Isso não foi mais reforçado a partir da era Bolsonaro, porque na época em que Bolsonaro concorreu em 2018, ele foi eleito presidente da República, os candidatos a governos estaduais começaram a vincular suas imagens devido a essa força midiática do ex-presidente. Eu recordo bem a época o governador do Rio Grande do Sul, que concorria à reeleição, José Ivo Sartori, que inclusive criou um jingle de campanha, criou campanha para botar na televisão e na internet, associando os nomes Sartonaro, como se ele fosse um discípulo de Bolsonaro no Rio Grande do Sul. Esse período que nós vivemos e que modificou bastante a política no Brasil também em estratégias de alcance, incentiva essa vinculação hoje? Totalmente. É o que orienta. Essa questão de bolsonarismo versus lulismo, ou petismo, como alguns gostam de chamar, ela é a grande orientação política do eleitor hoje. Né? Por mais que hoje exista um processo de desgaste de tudo isso, existe já uma sinalização do eleitor buscando aquele caminho do meio, dizendo eu não quero uma coisa nem outra, né? Cansado propriamente do processo em si, mas é a grande orientação política. Você começa a entender quem é aquele candidato a partir dessa orientação. Ele é o quê? Ele é bolsonarista ou ele é ligado a Lula? Né? Isso ainda permanece, né? Como grande orientador para a questão ideológica, para o que se chama de questão ideológica e essa vinculação, né?
Então, acaba que em 2022, né, no Pernambuco, isso aconteceu, essa tentativa de posicionar os candidatos ali, e em 2024, né, na eleição municipal também. Agora, a Né? Raquel furou um pouco a bolha, a Raquel Lira em 22, porque ela nunca disse em quem ia votar, se votaria em Até hoje não Bolsonaro ou se Lula, e sabe. nunca falou. Ela conseguiu, de certa forma, furar essa bolha da polarização? Conseguiu. Por uma circunstância muito específica do estado de Pernambuco, né, dentro disso que a gente já falou, de um longo ciclo político. Então, ela conseguiu ali se mostrar assim, eu sou uma alternativa, seja à direita, seja à esquerda, eu sou a alternativa mais viável para derrotar o PSB. Então, ela conseguiu esse posicionamento e isso foi importantíssimo como um elemento da vitória dela. Mas voltando lá à questão do eleitor ativado por esse processo, então não tem mais esse eleitor cochilando, esperando o que vem depois. Agora, a formação, a percepção crítica dele é que às vezes é muito rudimentar, é muito prejudicada por esses apelos emotivos, por quem faz mais barulho. Né? Então, se você tem uma oposição a Raquel Lira barulhenta, você vai chamar a atenção das pessoas para dizer, opa, o governo está com dificuldade. Se você tem uma oposição a João Campos no campo, né, político municipal, mas que deixou de ser só uma oposição ali na Câmara do Recife, para ser também algo estadual. Quem é que está com ele no estado? Então, se essa oposição a ele se torna barulhenta, opa, será que ele não se viabiliza como candidato a governador? Então, inevitavelmente, esse processo já começou. Tem um lado bom, porque isso gera um ativismo, né? Um colega cientista político meu disse, pô, as pessoas ficam achando que isso só é ruim, que o candidato está em estado de campanha, o governante, na verdade, né? Viver esse estado permanente de campanha pode ser ruim, porque ele vai estar ali visando o interesse político dele. Eu vou fazer algo só para receber o voto em troca. Mas quem disse que isso também não pode ser um caminho de aperfeiçoamento da política pública? Ele dizia assim, ó, já que eu quero me reeleger, eu preciso fazer bem feito, eu não vou poder fazer meia boca, eu não vou poder deixar obra não entregue, as pessoas vão me cobrar pelo que eu prometi. Isso é um traço também que vale salientar do eleitor brasileiro, que havia esse apagão, né? Havia ali as promessas de campanha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. As pessoas desacreditaram tanto nessas promessas que elas pararam de prestar atenção nisso. Não importa o que ele diga, importa que ele é... Todos são iguais. Todos são iguais. Ele está dizendo isso tudinho, mas eu não acredito que ele vai fazer. Eu não tenho fé que ele vai fazer tudo isso que ele está dizendo, ou ela. Então, eu vou votar por outras variáveis. Eu vou escolher outros caminhos para tomar a minha escolha, para tomar a minha decisão. Né? Mas isso é importantíssimo. Esse elemento da agenda com que um governante se elege. A gente vê esse debate em Pernambuco hoje. A governadora se elegeu com uma agenda... Muitas vezes tem tido dificuldade de aprovar essa agenda junto à Assembleia Legislativa e muitas vezes aquilo que era prioridade para o governo está encontrando obstáculo. Né? Então, é importantíssimo as pessoas estão atentas a isso. Então, essa questão de a antecipação de campanha é necessariamente ruim? Não, claro que cria discussões às vezes menores. E eu acho que a gente tem visto isso também, de o que é que está realmente em jogo? É o interesse do grupo político, do político em si, ou é o interesse da população, ou é o que tem que ser feito pela cidade, pela região ou pelo estado. Né? Mas, de fato, se isso gerar esse ativismo, essa antecipação, gerar uma preocupação em entregar ao eleitor, que o eleitor fique ali atento, dizendo, opa, fez, não fez, entregou, tinha dito, falou que ia fazer aquilo, não fez, trocou de prioridade. Né? Então, de alguma forma, o ativismo ele pode ser positivo, desde que ele não vire histeria, né? Desde que ele não vire algo que perca o norte da discussão. Claro. Agora, boa parte da população quer alternativas e fica se perguntando, será que vamos ficar nesse jogo? E entenda que quando eu falo jogo é essa disputa entre Raquel Lira, João Campos, Raquel Lira, João Campos. As pessoas também querem alternativas, elas querem outros nomes. A direita tem até se fortalecido, e quando eu digo tem até se fortalecido é porque a esquerda, essa forma mais progressista de pensar e vender as suas ideias tem uma força muito grande no estado de Pernambuco, a se observar quem foi eleito e quem são os mais votados aqui no estado. Mas a direita também tem se posicionado. Na última eleição, inclusive, em nível federal, em nível presidencial, o deputado mais votado do estado de Pernambuco foi André Ferreira, do PL, ligado à direita. Esse é um exemplo. Outra questão, Gilson Machado surpreendeu quando concorreu também com sua votação, ao Senado em especial. Fez uma boa votação, que o Cássio foi, inclusive, para ser candidato à Prefeitura do Recife. O que pode vir aí? Quais são os cenários que podem aparecer, não só da direita, mas de outros nomes com potencial a concorrer? A gente precisa observar também o cenário nacional, né? A gente vai ter que ver se, de fato, o que vai acontecer no cenário nacional é, novamente, uma polarização entre Lula, que tudo se encaminha, não há nenhum sinal
no cenário nacional de que haverá um outro candidato. E agora ele admitiu, o presidente admitiu que vai concorrer, que pretende concorrer ao quarto mandato. Que ele dizia que não era de jeito nenhum, que era um novo mandato apenas para resolver e pacificar, né, a questão do país diante do que ele considerava, né, ruim, deletério do que veio do governo Bolsonaro. Mas eu acho que ninguém acreditou, né? Eu acho que nem ele mesmo, quando dizia aquilo, acreditava nisso, porque não houve nenhum movimento de criar uma linha sucessória, né? Não tem nenhum. A gente consegue perceber quando um político está começando a entregar o bastão, quando traz um filho, né? Geralmente é pela via familiar, mas às vezes traz um aliado, um assessor que começa a ganhar ali protagonismo. Vou dar um exemplo. O prefeito do Recife, João Campos, trouxe um vice inusitado. Ninguém conhecia a figura, né? Só ali no núcleo mais próximo realmente do prefeito, mas ele não era uma figura pública. E o prefeito trouxe esse nome, viabilizou como vice, até como uma forma de neutralizar ali as alianças, né, para ninguém ficar chateado no processo de construção da sua chapa em 2024. E agora ele faz um investimento na imagem. E é isso que também um fator que leva a crer que ele será candidato a governador. Né? Quando você vê em agendas públicas, algumas inaugurações, o vice sem o prefeito. Uma coisa é o vice estar ali acompanhando, claro. É natural, a gente já está acostumado com essa imagem. Outra coisa é quando o vice começa a fazer ali movimentos sozinhos. Ele vai, fala, tem tido mais, né, um ativismo na rede social. Você nota que no começo ele era muito tímido, agora ele já é uma pessoa mais solta. Quando fala, está se tornando um político, né? Como se ele estivesse sendo formado político ali. Então, existe esse movimento, fica claro quando ele está acontecendo. No âmbito nacional, isso não está acontecendo no PT, isso não está acontecendo nessa possível linha sucessória de Lula. Então, provavelmente, no âmbito nacional, a gente tem Lula e tem agora todo esse imbróglio ali da direita. Haverá um sucessor a Bolsonaro, da família Bolsonaro, vai ser Michele, Flávio, Eduardo, ou vai ser um sucessor herdeiro do bolsonarismo, mas não necessariamente da família Bolsonaro. Está tudo ainda muito incerto nesse cenário. E isso acaba resvalando nos estados que vão procurar esse vínculo, né? A gente vê aí, nesse giro que a gente faz, né, conhecendo aí as realidades do interior de Pernambuco, a gente vê prefeitos que, ora, parabenizam o governo federal, mencionam o presidente Lula. Meu município ganhou tal obra, a gente inaugurou isso aqui, a gente fez isso graças ao apoio que o governo Lula tem dado ao nosso município. É quando você vai ver o partido dele, ele não é da base aliada no âmbito nacional, ele é apoiador direto da governadora Raquel Lira. Como é que vai ficar esse prefeito? Ele vai ficar nesse palanque? Como é que em âmbito nacional isso vai ficar claro, né? Então tem toda essa divisão. E em Pernambuco, especialmente, esse cenário nacional ele tem uma peculiaridade. Né? Não necessariamente, se Lula declarar apoio declarado, né? Tiver essa declaração de apoio a João Campos, não necessariamente ele tratará a Raquel Lira como adversária. A gente se acostumou com a polarização de ou é isso ou é aquilo, mas o presidente tem feito várias sinalizações de apoio incondicional ao governo de Raquel Lira. Inclusive com obras, com recursos, com dinheiro. E defendendo em alguns momentos que ele esteve várias vezes em Pernambuco, e em alguns momentos críticos ali de palanque, em que ensaiou um momento ruim para a governadora, ele se posicionou, gente, vamos apoiar a governadora. Apoio incondicional, inclusive de trânsito dentro de ministérios. Isso não é trivial, isso tem o mérito da governadora, de estar indo atrás, de fazer esse trabalho, porque tem político que realmente diz, ali eu não piso. A gente viu muito isso acontecer já no Brasil. Então, ela transpõe essa questão partidária e vai-se embora cavar espaços e recursos para o Estado, mas ela encontra acolhimento também do governo. Então, não necessariamente, parece que não vai haver esse clima de rivalidade com a presença, a figura do Lula em Pernambuco, ligado ao palanque da governadora Raquel Lira. Então, veja como é que um candidato de direita vai se posicionar diante disso. Ele vai cobrar que a governadora tenha um posicionamento de oposição, ele vai cobrar que a governadora mencione um possível candidato puro sangue da direita. Como é que vai ser essa arrumação, né? De partidos mais UPL, né? Partidos mais puro sangue Bolsonaro, como é que vai ser essa cobrança em relação ao posicionamento, né, da candidata? Ou se haverá um candidato ali, pelo menos no primeiro turno, que seja o grande representante desse palanque de direita numa possível composição de segundo turno, né, caso haja, com a governadora. Então, tem muitas possibilidades ainda, né, sendo colocadas e, claro, existem eleições que são disputadas para vencer e existem eleições que são disputadas para marcar território, para reafirmar a força política daquele partido, daquela liderança. Não só existe eleição disputada
A finalidade não é só ganhar, né? A finalidade também é de reafirmação de poder político. Então, possivelmente teremos candidatos que sabem a dificuldade de vencer uma eleição majoritária, mas que terá aquele palanque como forma de reforçar a chapa proporcional, aumentar o número de representantes, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara dos Deputados, e a gente tem aí uma eleição para o Senado que promete também né, ficar para a história de Pernambuco. Priscila Lapa, cientista política, nos deixou aqui curiosíssimos sobre o Senado, porque é uma disputa grande. E aí eu fico pensando nesse contexto metropolitano. Falávamos já com relação à eleição de 22, em que o interior mostrou sua força, elegeu uma filha de Caruaru. Sim, Raquel Lira nasceu no Recife, mas ela foi prefeita de Caruaru e fez a sua vida no agreste do estado. O Senado, ele deve ser mais representativo da região metropolitana? Ouvimos aqui a colar alguns nomes de candidatos que pretendem vir, por exemplo, do Sertão, de outros pontos. O que o Senado está preparando? Lembrando que esse ano de 26, 2 vagas serão disputadas. E aí, meu amigo, salve-se quem puder, Priscila Lapa. E mudou um pouco a visão das pessoas sobre o Senado, né? Eu acho que se teve uma instituição que, dentro desse processo de transformação que a gente mencionou, do maior ativismo do eleitor, foi o Senado. As pessoas ainda não têm muita clareza. Faz o que o Senado? Por que tem 2? Por que Câmara e Senado? Por que tanta gente para fazer a mesma coisa? Mas o Senado começou a ganhar um pouco mais de protagonismo no processo político. A gente viu agora, recentemente, toda essa discussão de anistia. A Câmara pautou de um jeito, o Senado disse, aqui não passa. PEC da blindagem. PEC da blindagem. Câmara aprovou, o Senado disse, aqui não passa. Então, a gente vê que o Senado começou a ganhar atenção e protagonismo no cenário político, e isso impacta muito na eleição. E, antigamente, o perfil médio do senador brasileiro era dentro desse perfil que é a origem da casa, né, que chama casa alta e casa baixa, Câmara alta e Câmara baixa. O Senado ele foi constituído inicialmente como sendo esse guardião, eram as vozes, né, tinha a ver com essa questão mesmo da experiência política, e eram quase que guardiões desse processo da República. Tanto que a representação no Senado, ela é proporcional, ela é igual para todos os estados, não é proporcional ao tamanho do estado. São Paulo, que tem tantos habitantes, tem o mesmo número de senadores como Pernambuco, ou enfim, os estados. Proporcional, porque ali é para salvaguardar o pacto federativo, o modelo republicano. Então, o Senado tem uma finalidade muito específica, simbólica, é muito mais simbólica, porque, na prática, aquilo que nasce no Senado como legislação precisa passar pela Câmara, e o que nasce na Câmara é revisado pelo Senado. Eles têm o mesmo peso no processo legislativo, mas, simbolicamente, o Senado representa essa estrutura, é a casa da... Até porque é mais fácil você articular politicamente 81 senadores do que 513 deputados. Então, montar bancadas, montar governabilidade no Senado é mais fácil do que na Câmara. Então, o Senado passou a ser ali a menina dos olhos de muitos políticos. Antigamente era assim, vai se aposentar, vai para o Senado. Né? Hoje não é assim. Hoje você pode ter uma carreira política de protagonismo sendo senador. E, diga-se de passagem, é um mandato confortável, porque é um mandato que dura 8 anos. Então, dá para você fazer uma prestação de contas. Assim, sabe que políticas públicas elas têm curto, médio e longo prazo. Claro. Então, algumas coisas mais estruturantes precisam de tempo para acontecer. Então, o senador ele consegue acompanhar um ciclo político mais longo. E isso tem ali um caráter de entregas mais robustas para a população. Por outro lado, ele tem o desafio de se manter ativo, as pessoas lembrarem que ele existe. Né? Se você fizer aí uma pesquisa, né? A minha filha vai fazer Enem esse ano, então ela tem muita aula de história, de conhecimento geral. Uma enquete com os meninos lá, 3º ano, quase 100 meninos na turma. Cite o nome de pelo menos um senador de Pernambuco. Foi uma tragédia, ninguém sabia dizer. A minha filha, como me acompanha muito, acabou dizendo, mãe, eu sabia o nome. Bom, mas ela não sabia. Que bom. Eu disse, está aprendendo direitinho. Né? Mas não é trivial você se manter ativo na mente da população, as pessoas lembrarem que votaram naquele senador, acompanhar o mandato do senador é um pouco mais complexo, né? Mas é uma vaga hoje menina dos olhos. Muita gente diz, já tenho experiência como deputado estadual, já tive mandato de deputado federal, já fui prefeito, já tive cargo de ministro, já tive cargo de secretário estadual, já tenho uma visibilidade e um legado político, vou para o Senado. O Senado é uma alternativa. Só que a eleição para o Senado ela não é trivial. O xadrez político do Senado, ele é muito mais complexo, porque o voto não é proporcional. O senador é eleito por voto, mas ele tem que ter o voto da maioria da população do Estado. Cada chapa, vamos supor que o governo do Estado tem aí 5 chapas. Estou chutando aqui porque a gente não sabe o que efetivamente vai acontecer. Cada uma dessas candidaturas vai apresentar também o seu candidato ao Senado. E aí, vence, é eleito, agora são 2 vagas, mas é eleito aquele que tiver mais votos. Os 2 mais votados. Agora os 2 mais votados. Como aconteceu com a senadora Tereza Leitão,
que foi a que recebeu mais votos na última eleição. E aí tá lá, 8 anos, já está finalizando agora os seus 4 anos. E aí muitos nomes aparecem. Nome de ministro, nome, por exemplo, Marília Reis, que muitos duvidavam se ou não concorrer ainda, existe essa expectativa. Silvio Costa Filho, Miguel Coelho, que concorreu ao governo do estado na última eleição. Então, Pernambuco vai fazer o quê? Vai colocar representantes que vão do litoral ao sertão? Vai focar a região metropolitana? Como é que vai ser esse desenho? A região metropolitana, inevitavelmente, vai ter um peso. É aquela história que a gente falou de ser majoritário, né? Quando você soma os votos do Recife com as outras cidades da região metropolitana, não tem como não ter peso. É o peso, e esse cálculo é feito. Claro que o discurso da representatividade das outras regiões é muito válido, e o eleitor cobra isso. Cadê a representação do sertão? Cadê a representação do agreste, da zona da mata? Mas, numericamente, os partidos fazem essa conta. Pode ter a votação que for no sertão. Se não tiver voto da região metropolitana, não vence a eleição. E eu esqueci de mencionar Humberto Costa, que deve concorrer à reeleição. Fernando Dueire também. Fernando Dueire, que já estão aí claramente, né, conversando com prefeitos, sim, fazendo todo esse movimento, né, de fortalecer seu mandato, de constituir a sua base de apoio. E aí não é trivial isso, inclusive vai ser uma dor de cabeça para os puxadores de chapa, para os candidatos a governador, que é ali definir quem são os seus candidatos. E sendo 2 vagas, dentro dos seus candidatos, qual é aquele que vai ganhar a carga, né? Porque a gente sabe que os 2 devem aparecer ali nos programas eleitorais, nas propagandas, mas tem aquele que a aposta é maior. Tem aquele que diz assim, esse aqui tem mais chance de ganhar, nesse aqui eu vou investir. Então, esse jogo aí, ele não está sendo trivial, até porque a gente teve em 2022, lembrando mais uma vez essa eleição histórica, né? Toda eleição é histórica, mas 22, de fato, tem elementos para a gente dizer, né? De rompimento desse ciclo político, que a gente teve ali candidatos viáveis de várias frentes políticas, e de vários perfis ali ligados a... Teve o candidato Anderson Ferreira, que tinha sido prefeito de Jaboatão, tinha tido um bom desempenho de avaliação de governo. A gente tinha ali a Raquel Lira, tinha Marília Reis, a gente tinha um candidato do PSB, que era Danilo Cabral, a gente tinha Miguel Coelho, que tinha sido também super bem avaliado nos seus mandatos, né, no seu 1 mandato e meio ali como prefeito de Petrolina. Então, a gente tinha ali vários candidatos viáveis e com um perfil parecido, políticos jovens, né, que tem experiência, porque vem de grupos políticos muito consolidados no Estado, sim, mas são pessoas jovens que ainda têm aquele perfil que as pesquisas de opinião mostram também, né, que as pessoas procuram esse perfil de políticos mais jovens, mais gestores, né, com mais capacidade de gestão. Então, ali, e esses candidatos, esses que concorreram em 2022, eles não dissolveram, não, o seu capital político. Então, todos eles, né, que a gente mencionou, tem essa capacidade de poder... Todos têm pretensões para 2026. Seja voltar para a Câmara dos Deputados, mas aí tem as questões familiares. A gente tem ali candidatos que os irmãos, o primo, um parente, já está ocupando a vaga que ele ocupava na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa. E aí vão ter 2 candidatos da mesma família para o mesmo cargo, né, para a mesma disputa. Então, realmente vai ser um desafio na composição das chapas, não só a escolha dos candidatos a governador, mas também a eleição de Pernambuco passa por essa escolha dos candidatos a senador. E aí tem uma questão aqui interessante. Priscila Lapa falava para a gente sobre esse aparecimento de figuras políticas novas, eu vou dizer novas no sentido de jovens, com novas ideias, com novas propostas, uma renovação de certa forma, ao mesmo passo em que representam famílias tradicionais da política pernambucana. E isso está prestes a se repetir novamente, porque João Campos é uma força jovem, é uma força nova, hoje é presidente nacional do seu partido, do PSB, Raquel Lira também consegue passar essa jovialidade, inclusive tem trabalhado muito na sua rede social com relação a isso, se mostrado ativa, estou fazendo academia, estou me exercitando, estou indo para cá, estou correndo para lá, tem trabalhado muito isso também, essa imagem, mas representam famílias tradicionalíssimas do estado de Pernambuco na política. Vai ser sempre assim, Priscila Lapa, porque quando a gente vê lá na rede social, todo mundo comenta, todo mundo não, muita gente, é uma oligarquia, são sempre as mesmas famílias. A gente sabe que tem um contexto histórico disso, né, de criação, de desenvolvimento do estado, lá da história mesmo, de quando começou tudo isso, quando Pernambuco começou. Vai ser sempre assim ou um dia pode mudar? Dificilmente mudará no curto prazo, porque a gente tem aí alguns elementos que explicam esse fenômeno de cultura política. Tem uma cultura arraigada e passa pelos partidos políticos, né? Quem são, quando a gente olha
a política, a gente olha os mandatos, a composição da Assembleia, da Câmara Municipal, tem que olhar os partidos. E os partidos, eles têm essa base política muito de tradicionalismo, de manter os grupos políticos que dominam e que tomam as decisões. Então, imagina ali, você pode ver que todos esses líderes partidários vêm provavelmente dessas famílias tradicionais ou tem algum vínculo com elas. Pode não ser diretamente pai, filho, esposa e tal, mas tem ali um vínculo, cunhado, Então, esse laço parental dentro dos partidos é uma maneira de preservação do poder. Se eu posso viabilizar um candidato dentro do meu núcleo familiar, por que eu vou investir em alguém fora da minha família? Se eu posso ali, eu tenho um filho que tem jeito para a política, que me acompanhou a vida toda, ou uma filha, por que eu não preparo ela para a política? Então, isso ganha uma proeminência, uma prioridade dentro do partido. Então, o partido é que toma a decisão sobre quem é candidato, né, quem são as minhas composições ali, quem são os meus aliados e para onde vão os recursos. A gente tem hoje esse financiamento de campanhas prioritariamente com recurso público no Brasil, mas a decisão é completamente particular dos partidos sobre quem é o candidato, o registro das candidaturas, a composição, e o recurso vai para aí também. Não tem uma regra que estabeleça que não, o recurso não pode ir para o filho do dirigente partidário, muito pelo contrário, isso é completamente discricionário do partido político e, de certa forma, tem que ser, porque senão você não tem democracia, né? E aí a gente dá esse poder ali na ponta, isso nasce na base, isso é desde o diretório ali no município, isso é no diretório estadual, isso acaba sendo no diretório nacional. Então, a partir desse processo, você até tem umas figuras novas, mas que não têm o mesmo investimento na formação de quadro que uma pessoa, né, ali no núcleo familiar ela vai ter. E aí a gente meio que acaba naturalizando isso. Claro. O eleitor se incomoda, reclama. As pesquisas de opinião sempre trazem esse elemento, mas aí na hora ali do voto, daqui estão postas as candidaturas, as pessoas tendem muito a ir para quem tem chance, tem a história do voto útil no Brasil, que também é um elemento cultural. Os nomes conhecidos. Eu não vou votar, eu queria até simpatizo com esse candidato, com essa candidata, mas eu acho que não tem chance nenhuma, não vou desperdiçar meu voto. Eu vou escolher entre as opções aquela que é menos mal, aquela que me desagrada menos, e isso acaba perpetuando esse ciclo, porque acaba sendo o que é viável, é o que é possível fazer, né? Bom, e aí a gente precisa olhar para as câmaras também, pensar no legislativo, tanto a Câmara Federal quanto a Câmara Estadual. E aí tem vários contextos. Por exemplo, Pernambuco elegeu deputados federais, um grupo até interessante, pastores, enfim, pessoas ligadas a um pouco essa bancada evangélica, ligada ao conservadorismo, consequente dessa relação, como também outros mais progressistas de diferentes áreas. Mas olhando para esse cenário de Câmara Federal, a senhora percebe que Pernambuco pode ter uma renovação? Esses ventos que indicam, não é, os rumos de uma eleição, apontam para uma possibilidade de renovação na Câmara Federal, esses deputados e deputadas federais que devem ser eleitos. O que o momento está dizendo? E mais, existiu uma discussão bem interessante nos últimos tempos com relação ao número de parlamentares. E é importante a gente dizer aqui para o nosso ouvinte, para quem está com a gente no YouTube, segue com 25, Pernambuco segue com 25 deputados e deputadas federais. Segue, não permanece houve o mudança. número. Isso, né? Permanece o número. E para onde vamos, hein? Houve essa tentativa de mudança relacionada ao número de habitantes, ao último Sim. censo, né? Mas aí acabou prevalecendo para essa eleição a manutenção desse número. Pernambuco não ganhou, mas deixou de perder. Então, isso já foi uma vitória política, né? Assim, na percepção dos políticos de que isso... E corria esse risco de perder cadeira, corria né? o risco, e aí a eleição ia ficar mais cara, mais disputada, né? Mais difícil de ganhar. Na verdade, a gente tem que sempre... Toda eleição, ela tem um pano de fundo, ela tem um grande orientador, assim. As eleições de 2018 no Brasil, qual era o grande pano de fundo? Mudança, rompimento, ruptura. Era uma eleição claramente de ruptura. Então, isso acaba se espalhando para todas as esferas. Você vai tentar buscar pessoas diferentes, nomes diferentes para tudo. Eu quero mudança, o eleitor estava incomodado. Então, teve muita renovação na Câmara, teve renovação, né, nas eleições estaduais, teve muita mudança de perfil dos eleitos. Já a eleição seguinte já não foi tanto de ruptura. Você teve uma mudança de comando no governo federal, né, de orientação política, mas a Câmara dos Deputados se manteve a Câmara mais conservadora da história do Brasil. A maioria esmagadora, muito mais de orientação à direita do que à esquerda, do que de base progressista. A gente não enxerga para 2026 esse cenário de ruptura. Não é
não tende, pode ser que a partir de elementos da economia, né? Porque o que é que vai criar esse pano de fundo? Ele não surge do nada, ele não, Claro, uma construção, né? vem a partir de elementos, principalmente da conjuntura econômica, das pessoas percebendo se sua vida melhorou ou piorou. Uhum. Eu estou podendo comprar a mesma coisa, eu não estou. A minha família está bem, não está. Eu paguei, eu estou endividado, eu não estou. Então, esses contextos econômicos, eles geram muita inquietação de mudança ou de continuidade. Está bem, a minha situação está boa, eu prefiro que não mude, não quero arriscar. Então, é uma eleição de manutenção, né? Então, os ventos atuais não sopram muito para uma eleição de ruptura. Pode ser uma eleição até que traga elementos de mudança, mas de ruptura, nem no âmbito nacional. Então, provavelmente vai ser uma eleição disputadíssima, como foi 2022. Não tem vida fácil para ninguém, né? Todo o desgaste do presidente Lula, mas essa recuperação que ele vem tendo nas últimas pesquisas, o desgaste na direita, a indefinição, a divisão de base pode viabilizar a reeleição do presidente Lula como um candidato à direita que consiga reunir essas bases, se colocar como o sucessor de Bolsonaro também é muito viável, tem muita chance de vencer a eleição. Então tem de ser uma eleição disputada, mas não de ruptura, diferente do contexto de 2018. E no âmbito de Pernambuco também pode ser uma eleição disputadíssima, provavelmente será, daquelas eleições assim que ficam para a história. Marcada, dizer aquela eleição foi dura, mas não tende a ser uma eleição de ruptura, porque existe aí um ciclo político iniciado em 2022, que ele pode ser consolidado em 26, e a própria percepção aí de que se João Campos de fato for candidato, mas ele já foi testado, ele não representa um outlier, ele não representa alguém que chegou para mudar a conjuntura, ele representa inclusive, e isso provavelmente vai ser usado na narrativa, né, da oposição a João Campos, de que é a volta do passado, é um retorno de algo que já existiu no Estado. Então isso não tende a levar a uma eleição de ruptura, tende a ser uma eleição de manutenção, de cada grupo político tentando se manter, se reafirmar. Então, isso faz com que, provavelmente, para as eleições legislativas, você também não tenha muita renovação, você também não tenha a busca sempre por algo novo. Você provavelmente terá uma reeleição de uma renovação de 30%, 40%. Provavelmente, a gente não renovará 50% da nossa composição de bancada federal e nem estadual. Eu fiz aqui um desenho da região metropolitana nos apoios. E aí, claro, ressaltar novamente isso para quem está nos acompanhando. Por óbvio, nós vamos aqui colocar essas figuras centrais na disputa ao Palácio do Campo das Princesas, mas outras pessoas vão surgir, claro que vão surgir. E talvez esse cenário que nós estamos falando aqui nem se confirme, a tendência é de confirmação. Mas em política, tudo pode acontecer. Isso. Bom, e aí temos então, fazendo essa separação, apoios. Apoio a Raquel Lira. Prefeita de Olinda, Mirella Almeida, uma apoiadora já recebeu muito apoio e tem recebido da governadora, né? Prefeito de Jabotão dos Guararapes, Mano Medeiros. Ramos, de Paulista, Elcione Ramos, Igaraçu, Paulo Batista, Itamaracá, Ilha de Itamaracá, que já expressou alguns apoios explícitos à governadora, muito grato ele está pela questão do presídio, né, do desabamento, a retirada do presídio na Ilha de Itamaracá, e aí João Campos, que tem a sua força do PSB aqui no Recife, Lula Cabral, aliado de primeira hora do prefeito João Campos, Vinícius Labanca, do mesmo partido em São Lourenço da Mata. E aí, Priscila Lapa, permita-me aqui alguns nomes que estão nesse limbo, que ainda não há uma sinalização muito clara. Prefeito de Araçoiaba, que é a região metropolitana, o Jogli, o Shoa, Morena, Edmilson Cupertino, Itapsuma, Júnior de Manteca, Ipojuca, Carlos Santana e Camaragibe, Diego Cabral, que tem a tendência a Raquel Lira, mas isso ainda pode mudar muito, tudo pode acontecer. Esse cenário que eu acabei de falar é favorável para alguém? Se a gente for contar numericamente, e essa conta ela tem sido feita diariamente dos dois lados. Eu acredito. Né? A gente viu quando a governadora, o grande movimento político desse ano foi a mudança de partido da governadora. Era o PSD de dado. Era muito aguardado, né? Já não havia um clima político muito favorável para a permanência dela dentro do PSDB. Ela fez no início do ano esse movimento e isso não foi trivial. Né? Isso fez com que ela arrastasse ali uma base de prefeitos para um partido que é um partido nacionalmente muito fortalecido, é um partido... Isso implica em recurso, não é só um nome, não é só uma sigla, né? Às vezes para o eleitor é até indiferente qual é a sigla, né? Exceto PT, PL, que são essas legendas mais demarcadas ideologicamente, claro. Mas em geral isso representa recurso. Então, quando esses prefeitos mudam de sigla acompanhando o movimento da governadora, isso é uma sinalização, isso não pode ser desconsiderado num cenário de tentativa de reeleição no ano que vem. É um partido que vai ter que, o presidente nacional é muito forte, né, o Gilberto Kassab, ele vem mostrando claramente, ele esteve na filiação da governadora, já esteve em outras ocasiões em Pernambuco e dando apoio integral a essa formação de uma base consolidada. Isso tem um peso não só para apoio à governadora, como
uma bancada na Assembleia Legislativa aí pesada, tende a ser um dos partidos mais competitivos. Porque hoje, quando foi eleita, a governadora Raquel Lira foi eleita com pouquíssimos deputados do seu partido, do PSDB. Do seu próprio partido, uma isso. Base bastante baixa, vou dizer assim, número Dispersa. de parlamentares dispersa. Então, uma situação bem complicada e que ela enfrenta consequências até hoje na LEP. Isso. Né? E aí essa revoada de partidos que estão vindo, inclusive prefeitos do PSB, que estão mudando para o partido. Então, tem um movimento, e isso nunca pode ser desconsiderado, porque as pessoas, não, mas o que elege hoje é a rede social, não tem mais, essas coisas tradicionais não contam, elas têm um peso, talvez, distribuído, mas elas contam muito. Base de prefeitos é uma variável clássica, chave, importantíssima para uma eleição estadual. Porque é o prefeito que vai na ponta pedir o voto, que vai subir no palanque, que vai orientar a base dele de eleitores e dizer, eu estou com fulano, não estou com fulano, e eu quero que o eleitor direcione o voto do eleitor. Claro que um prefeito mal avaliado, né, que está com problema no seu município, que está tendo ali, né, embates com a opinião pública, ele vai ter mais dificuldade. Para quem ele pedir voto, aí é que as pessoas não vão votar mesmo. Né? Mas, em geral, essa base é importante, porque é na ponta, ele vai dizer assim, isso aqui foi feito porque o governador, a governadora veio aqui, trouxe a obra. Então, quando isso começa a moer, quando isso começa a acontecer, hoje, pela legislação eleitoral, obviamente, isso é feito de uma forma mais institucional, mas quando começar a campanha, vai ter ali um exército de prefeitos. Então, essa conta ela é feita diariamente. O prefeito que saiu da base tal, foi para a base tal. Mas João tem feito um movimento muito de bastidor também. Ele não tem a máquina do Estado na mão para direcionar a obra. A limitação de máquina é diferente. Ele tem, né, na região metropolitana, essa limitação de ele tem uma atuação em Recife, ponto. E ele não conseguiu algo importante. Que falta nessa discussão, que é uma governança metropolitana. A região metropolitana ainda, o governo do estado fez umas tentativas de fóruns, tem essas tentativas de formar... A retomada do CONDEP-FIDEM. Né, de toda... Mas João Campos, e aí permita-me aqui, Priscila Lapa, quando questionado nas sabatinas que nós fizemos com os candidatos à prefeitura, aqui no Sistema Jornal do Comércio, ele foi questionado sobre esse papel metropolitano, como ele, enquanto político, enquanto pessoa pensadora de uma cidade, se via prefeito da capital, né, nesse papel metropolitano. E a resposta ela foi muito clara, ainda da época da eleição, quando ele estava buscando os votos. Ele disse, eu sou prefeito do Recife, eu não sou prefeito da região metropolitana. Esse discurso, a senhora acha que está começando a mudar um pouco? Tem que ajustar. Está ajustando, ele já conversa, já participa de... Quando você menos espera, inclusive ele tem sido até cobrado pelo eleitor do Recife, né, disso. Você menos espera, ele está em outro município, ali... participando de uma conversa política, claro, usando institucionalmente a sigla, o fato de ele ser o presidente nacional do seu partido, mas ele claramente já faz esses movimentos de transbordar os limites do Recife, mas ele não conseguiu se fortalecer como essa grande liderança, esse papel que as pessoas esperam natural do prefeito do Recife. Sim, numa capital, né? Para resolver problemas como transporte, porque o eleitor pode estar muito bem satisfeito com algumas questões da sua cidade, mas se ele pega o transporte para outra cidade e ele encontra dificuldades, isso já gera um sentimento de não está bom, não está funcionando, pode melhorar. Né? Então, é um desafio dele, ele não tem essa mesma estrutura, né? O voto de estrutura ainda conta muito, ele não tem a mesma estrutura que a governadora tem por ser governadora, por necessariamente o trabalho dela ter que acontecer em todas as regiões do estado. Isso pode ser vencido por uma imagem, por outro lado, ele tem essa imagem muito capitalizada. Por onde você anda em Pernambuco, as pessoas, sim, o prefeito do Recife, é isso mesmo que parece na propaganda. Para você que mora no Recife, ele é tudo isso mesmo que parece ser. Então, as pessoas têm uma percepção, em princípio, positiva. Em princípio, de que é um prefeito realizador. Será que é isso mesmo que eu vejo na rede social? Né? Aquele benefício da dúvida, deixa eu saber aqui mesmo com quem mora lá. E essa liderança dele, ela está claramente estabelecida. Até em outros estados, quando a gente viaja para outros estados, a pessoa, prefeito João Campos, e cadê o prefeito e tal? Então, ele tem essa imagem. Agora, ele vai ter que transpor dessa imagem para voto. E isso não é trivial, isso não é. Né, os dois têm grandes desafios. Ou seja, fortes emoções para os próximos meses. E aí eu já vou aqui agradecendo Priscila Lapa, mas se rapidamente, Priscila, a gente puder falar o seguinte:
o que o eleitor vai ver nos próximos meses em níveis de comportamento desses possíveis candidatos. E aí a gente foca mesmo em Raquel Lira e João Campos. É uma rede social mais presente? São entregas acontecendo? O que o nosso ouvinte, quem está com a gente no YouTube, vai começar a ver mais fortemente nos próximos meses? Intensidade de comunicação, intensidade de entrega, intensidade de recurso, todo mundo, os dois querendo mostrar a sua capacidade de atrair recursos, de fazer investimento, de realizar, de ter equipe, de ter entrega. Isso já está acontecendo. E aquilo que eu falei lá no início, não é de todo ruim, né? A estrutura de palanque tem seus lados ruins, que a gente deixa de ser mais republicano para ser mais eleitor, né? Mas de certa forma acelerou. Você vê que todo mundo está querendo prestar contas, querendo entregar, e que se for para o benefício da população, que seja bem-vindo. Tomara que a gente tenha mais pessoas com essa disponibilidade, com certeza, né, de fazer essas entregas. Agora o eleitor tem que saber sempre ser crítico, de separar o que é discurso eleitoral do que é entrega verdadeira para a população, e bom uso do recurso público, principalmente. Importantíssimo. Priscila Lapa, cientista política, obrigada mais uma vez por estar com a gente. Nós vamos nos encontrar muito, muito mais ainda, se assim Deus quiser, mas muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu que agradeço, será um ano intenso para a gente Vai também, demais. Né? Estaremos lá. Um abraço, Priscila Lapa, para você que acompanha mais um Giro Metropolitano. Até o próximo fim de semana.